pessoal, o meu convidado é o técnico, empresário e ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, Marcelo Negrão. Marcelo começou no vôlei aos 11 anos no Colégio Boa Viagem de Recife, em Pernambuco. Aos 14 anos, foi contratado pela equipe paulista Banespa. Aos 19 anos, Marcelo ganhava a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. No próximo dia 9 de agosto, essa conquista completa 30 anos. Marcelo também foi campeão da Liga Mundial, brasileiro, sul-americano e brilhou ao jogar na Itália. Marcelo Negrão tem o nome cravado na história do vôlei como um dos melhores atacantes do mundo. Vamos conhecer a trajetória vitoriosa dele a partir de agora. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme, tudo bem? Muito prazer aí, obrigado aí pela oportunidade da gente estar conversando e poder falar um pouquinho, né, sobre aquela medalha de ouro bacana, a primeira medalha de ouro no esporte coletivo do vôlei, depois vieram outras, né, graças àquela primeira, mas é muito bacana aí a gente ter esse espaço para poder conversar um pouquinho aí. Eu que agradeço o convite aí, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Antes de irmos para Barcelona, vamos contar o início da sua trajetória. Você, aos 11 anos, estava com 1,80 m, mas o vôlei sempre foi, Marcelo, a sua opção quando você decidiu praticar o esporte? Não, eu, na verdade, assim, eu nasci em São Paulo e o meu pai, ele era engenheiro mecânico e ele teve uma opção de trabalho de ir para o Nordeste, para Recife, né, montar uma empresa lá, enfim, ele aceitou esse desafio e eu fui muito cedo para Recife. Recife, ainda mais hoje, já é bom de se viver naquela época, então melhor ainda, porque não tinha tanta violência, então a gente curtia a infância na rua, né? E na rua você aprendia a jogar um pouco de futebol, um pouco de outras atividades ali, e eu me empolguei por todas, na verdade. Jogava um pouco de futebol, fazia um pouco de natação, jogava um pouco de basquete também, e voleibol, confesso que foi assim, a última opção minha de entrar no meio esportivo e levar a sério mesmo, né? Mas por uma opção mais familiar, do meu pai ter sido atleta aqui em São Paulo, quando ele jogava, ele jogava basquete aqui antes de se formar como engenheiro mecânico, ele jogava basquete, e ele tentou até a vida como atleta, por algum tempo ele conseguiu, mas aí chegou um certo momento que naquela época não se pagava, então ele sentiu a necessidade de uma situação financeira que ele precisava ganhar alguma coisa, se formou e deixou o esporte para ir trabalhar, né? Isso era muito comum antigamente, né? Mas ele sempre teve a intenção de saber o que era o esporte, de saber o que era a vida de um atleta, né? E chegando em Recife, nas horas de folga dele, ele sentia a necessidade de fazer uma atividade física e ele queria jogar o basquete. Só que Recife é uma cidade de praia, muita areia, muito vôlei de areia, né? E ele falou, poxa, eu preciso fazer uma atividade, preciso aprender esse esporte. E ele começou a jogar o vôlei de praia, né? E ali ele começou a frequentar todo final de semana. Um belo dia já, quando ele olhou e falou, poxa, o Marcelo já está com 10, 11 anos, está quase na minha altura aqui, vou levar ele para ver o que é o voleibol, né? E aí eu comecei a frequentar as redes de voleibol e sempre completando o time quando faltava mais um, e aprendendo, e ele me ensinando como que fazia para dar um toque, como que fazia para dar uma manchete, e eu comecei ali. Nessa eu fui crescendo cada vez mais. Um técnico que existe, hoje ele já não está mais trabalhando, mas o colégio que se chama Colégio Boa Viagem, que existe até hoje, esse colégio ele sempre tem por filosofia apoiar o esporte, né, dar o ensino através do esporte, e esse técnico me viu jogando lá, perguntou quem era aquele garoto grande, jogando no meio de um monte de homem ali, aí falou, é o Marcelo, né, o filho do Negrão, tal, e aí me chamou para conversar, falou, você não quer fazer um teste no colégio, tal, se você passar a gente te dá uma bolsa de estudo lá, é uma coisa importante para você também. Aí eu aceitei, claro, fiz esse teste, passei no teste do Banespa, desculpa, do Colégio Boa Viagem, aonde eu comecei a jogar pelo Colégio Boa Viagem. E ali a gente disputava, né, escola contra escola, que já era um campeonato muito bacana. Eu comecei a frequentar ali, sim, os treinamentos diários, todo dia depois da escola tinha treino, então eu comecei meio que me focar nesse esporte aí. Mas mesmo na escola, um técnico de atletismo, ele me chamou para participar de uma competição de salto em altura, e não tinha nenhum atleta, eu fiquei comovido com aquilo ali e acabei participando de mais um campeonato que não tinha nada a ver com voleibol, que era o atletismo, o salto com altura, aonde me deu
uma coordenação motora muito boa também. Então, os treinamentos do salto em altura, do próprio atletismo, né, para você aprender a correr, aprender a se deslocar, isso aí me ajudou demais futuramente no voleibol, né? Mas assim, o voleibol veio por um acaso, mas porque o meu pai realmente precisava fazer uma atividade, né, física. Se no caso ele tivesse encontrado o basquete, possivelmente eu teria sido um jogador de basquete, eu teria ido para o lado do basquete, né? Então, foi graças realmente a essa necessidade de uma atividade que o meu pai precisou fazer e que eu acabei acompanhando ele, né? Marcelo, ainda em família, o seu filho Gabriel é atleta de vôlei. Como é o Marcelo Negrão, pai de atleta? É complicado, né? Porque ele, assim como meu pai, eu tinha que escutar muito também o meu pai, mas eu encarava numa boa, né? Eu escutava sempre o meu pai, por ter jogado, ele falava, me dava as dicas, até, enfim, quando eu estava jogando, no último ano meu jogando, ele, ainda vivo, ele sempre estava me criticando no que eu tinha que melhorar, no que eu precisava melhorar, enfim, né? E eu aceitava isso de boa. Já o Gabriel, nessa geração, essa molecada não aceita muito, né? E eu, por ter sido jogador, eu tento ajudar, tento falar, tento colocar algumas coisas para ele, mas é complicado, viu, Guilherme? Não é fácil, não. Filho não aceita, essa molecada acha que sabe tudo, mas eu tento, né? Eu vou colocando para ele, e por ter sido, e sou hoje técnico, eu mostro para ele, às vezes em vídeo, mostro para ele, para ver se ele tem uma aceitação um pouco mais fácil. É difícil, e não é só comigo que acontece, não. Eu tenho outros amigos que têm os filhos que são jogadores também, eles me falam a mesma coisa, eles não escutam a gente, é um momento difícil ali, né? Mas como filho, a gente quer sempre o melhor, a gente quer sempre ajudar, a gente quer sempre, né, fazer com que eles realizem o sonho deles, né? Esse é o papel de um pai, né? E a gente está conseguindo, ele quer ser jogador de voleibol e eu estou ajudando ele, enfim, no que eu posso, né? Quando ele aceita, é claro, né? Ô Marcelo, como atleta que você foi, técnico que você é, o que você acredita que seja o pior da vitória e o melhor da derrota? Não, o pior da vitória, eu acho que é quando a gente mascara algumas coisas, né? Acho que você já deve ter ouvido isso, que a gente acha que o time está indo bem, precisa melhorar algumas coisas, mas veio uma vitória e a gente acha que está muito bom, e a gente sabe que não está muito bom, a gente precisa se preparar, porque mesmo na vitória você expõe alguns erros que faz com que você tente melhorar para que evite aquilo que aconteceu, mesmo apesar de uma vitória, né? E a outra pergunta é o melhor da derrota, não é isso? Uhum. O melhor da derrota é justamente você saber aonde estão os erros, é justamente o contrário, né? Você saber aonde estão os erros que você precisa melhorar, e o bom assim da derrota é que você, muitas vezes, você acaba colocando e expondo para o time, para uma equipe, aquilo que a equipe precisa melhorar, e quando você faz isso acontecer e que todos os atletas, que está o maior desafio de um técnico, tá? Não só de voleibol, mas da modalidade técnica, né? Se tratando de um esporte de grupo, é você fazer os seus atletas aceitarem o erro, aceitarem aquela derrota e saber o que precisa melhorar. Porque muitos erram, você mostra o erro, fala que nós perdemos justamente por conta daqueles erros, e eles continuam insistindo naquele erro ali. E um técnico nada mais é do que um orientador, e ele tenta passar e mostrar para o time onde ele pode melhorar. Mas se os atletas não aceitarem, se eles não se fecharem naquilo que o técnico está apontando, que precisa melhorar, aí não tem jeito. Aí você não consegue fazer um bom trabalho, aí o time não consegue atingir, e o atleta não consegue atingir a sua melhoria. É como o filho, né, Guilherme? Se você não aceitar o que está sendo passado para você ali, fica complicado. E na derrota você expõe exatamente todos esses erros. Algumas coisas ficam claras também, quando você está jogando, de treinar e melhorar, e você vê que melhorou, e você mostra isso para eles através de estudos, através de vídeo, porque o atleta é muito eu quero ver para crer, porque se ele não tiver noção daquilo que ele está vendo ali, ele não acredita, né? Então, tem muito disso aí, né? A vitória e a derrota no esporte é muito bom para ambas as partes, nessa pergunta que você fez para mim aí, né? E o que fez o Marcelo Negrão se tornar técnico de vôlei, já que logo assim que você parou, você não tinha essa pretensão? Então, na verdade foi o Gabriel, foi o meu filho, né? Ele jogava voleibol, ele também
fez um pouco de tudo, ele jogou futebol, jogou muito bem nas categorias de base, inclusive jogava aqui no São Paulo. Depois ele começou a jogar tênis, jogava muito bem tênis. Um belo dia ele apareceu com a história de querer jogar vôlei, né? E aí eu já conheço toda a diretoria do SESI, eu sou aqui de São Paulo e sei que aqui o SESI tem as categorias de base, levei ele lá, ele fez um teste, passou e começou a jogar. E eu, como pai, eu frequentando os jogos, levando ele para ir nos jogos e ficando na arquibancada, toda vez que acabava o jogo, vinha um garoto do time dele, ou vinha o time inteiro me perguntar o que precisava melhorar, porque os pais apontavam para os garotos e falavam, aquele ali é o Marcelo Negrão, ele foi jogador de vôlei, pergunta para ele alguma dica tal, e a molecada chegava junto e ficava perguntando, até que um belo dia um pai falou para mim, por que você não vira técnico, né? Eu falei, poxa, não era isso que eu esperava para mim, né? Eu tenho outras coisas para fazer e é complicado esse meio de técnico. Então, não, acho que você não pode guardar, isso ficou muito marcado para mim, né? Quando o pai ou a mãe, eu não lembro, falou que eu não podia guardar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu vivi, né, dentro de quadra, só para mim. Eu tinha que passar aquilo adiante, né, todo esse meu conhecimento. Aí eu achei muito bacana essas palavras, falei, poxa, de repente é uma boa. Troquei ideia com a diretoria do SESI na época, eles acharam muito bacana, é lógico que eu precisava me formar como treinador, eu fiz os cursos da CBV, nível 1, nível 2 e nível 3 da CBV, e dali eu já estava apto a me tornar um técnico de vôlei. Na sequência, eu conversei com o pessoal do SESI e acabei me tornando técnico, e no segundo ano meu como técnico, fui técnico do Gabriel nas categorias do Mirim, né? E optei também em começar pelas categorias de base para um dia chegar no time profissional, né? Já que eu fiquei muito tempo afastado desse meio aí, né? E hoje, né, já tem quase 4, 5 anos já que eu sou técnico de equipes de voleibol, né? Marcelo, você também comenta jogos, você comentou os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. Você toma algum cuidado para não ser injusto ao analisar as partidas? Sim, então, uma das profissões que eu tinha, além de ser técnico, era ser comentarista da Band, né? Eu moro próximo da Band, tenho também um conhecimento com o pessoal lá há muitos anos, né? Tive a grande felicidade de poder narrar jogos e comentar, né, melhor dizendo, jogos com o Luciano do Vale, quando ele estava vivo ainda, uma das emoções grandes que eu tive na minha vida, de ter ele como o narrador daquele meu último ponto final, que marcou o voleibol, e depois poder trabalhar junto com ele. Foi uma emoção muito bacana, né? Então, eu já vinha trabalhando já há muitos anos como comentarista, né? E uma das coisas que eu sempre procuro olhar é justamente o lado do jogador, né? Não é só criticar porque ele errou, é justamente de quem esteve lá dentro saber o motivo de por que ele errou. Que muitas vezes o pessoal em casa não sabe, né, que pode ter sido um erro do levantador, pode ter sido um erro de um passador, pode ter sido uma situação que ocasionou aquele erro e a pessoa às vezes está de fora e reclama e xinga e fala, e eu procurei sempre tomar esse cuidado, porque acho que aí esse entra o meu papel, né, de ter sido jogador, de poder explicar ali ao vivo, na hora, o porquê daquele erro e o porquê também de não ter feito a coisa certa. E aí sim, quando a gente vê e fala, poxa, o jogador podia ter usado uma técnica diferente, podia ter dado uma largada no momento certo, podia ter sacado em cima da pessoa certa, sacou no lugar errado. Então, algumas coisas eu que são bem claras, a meu ver, assim, eu consigo colocar isso aí e explicar, mas sempre tomando muito cuidado, é claro, né? Das equipes que você jogou, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, tem alguma que você considera o time inesquecível, o time pelo qual você tem um carinho? No meio do voleibol, a gente costuma dizer que você ser campeão italiano é querer dizer que você realmente é um grande jogador, né? E eu consegui ser campeão italiano por uma equipe do Sisley Treviso, da Itália, onde você joga com... na época eu estava jogando com o holandês, imagina, fiz a final olímpica com o cara e estava jogando junto com ele, tendo que abraçar o cara, comemorar, são situações muito engraçadas. E ninguém fala a sua língua, a única língua que todo mundo tem que falar é o italiano, jogar junto com italianos, que eram os nossos principais rivais também. Depois eu joguei com russo, iugoslavo, que hoje é a Sérvia, né? Mas, enfim, você jogar com jogadores de várias nacionalidades, você se dá bem com eles ali, e sendo selecionados os melhores jogadores de cada país e de cada posição e estar na mesma equipe, isso aí faz com que o campeonato italiano se torne um campeonato muito forte.
e muito difícil, muito difícil. Então, jogar no time que eu joguei no Sisley, onde eu estava com o Bernardi, com o Gardini, com o Toffoli, jogadores, os melhores, o Weber, o melhor jogador da Holanda, isso aí me deu uma experiência e me deu assim, uma motivação muito grande, né, e um respeito muito grande por esses jogadores aí de outros países, né? Então a gente costuma dizer que realmente você jogar na Itália e com esses jogadores e ser campeão italiano é uma tarefa difícil. Então, para mim, o time assim dos sonhos, na minha época, foi esse time aí que eu joguei em Treviso, né? Ô Marcelo, na sua geração, o que era mais difícil jogar contra a força e a provocação de Cuba, a inteligência tática dos Estados Unidos, a altura dos russos ou com o conjunto habilidoso da Itália? Não, o mais difícil era contra os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, eles são muito técnicos, eles são muito táticos, eles conseguem te minando o tempo inteiro, você não consegue jogar com eles da mesma maneira por muito tempo, você tem que estar mudando o seu jeito de jogar o tempo inteiro, e eles são muito bons em todos os fundamentos, né? Eles são jogadores muito constantes. Não é que tem um grande atacante, aquele cara só sabe atacar. Ele é um grande atacante, ele sabe defender, ele sabe levantar, ele tem todos os movimentos, todos os jogadores praticamente dos Estados Unidos. Então é uma equipe que não é à toa, né, tanto masculino como feminino, vôlei de quadra e vôlei de praia. Os americanos estão sempre chegando nas finais. Se ganha ou perde, Guilherme, é uma coisa de dia, é um jogo só, é uma partida única, então o cara às vezes não está no melhor dia, mas de um modo em geral, numa competição longa, os americanos são muito bons, eles conseguem sempre chegar nas finais, ou conseguem sempre estar no pódio. É uma equipe muito forte taticamente, muito forte na disciplina tática deles, eles são realmente uma equipe assim a se respeitar mesmo, tá? Então a gente não pode menosprezar nunca. Já as outras equipes têm sempre isso que você falou, é um fundamento básico ali que a gente consegue. Já o americano, como ele tem tudo praticamente completo, é muito difícil jogar com eles, muito difícil. Então, para mim, a equipe que sempre foi muito complicada é os Estados Unidos, e vem sendo até hoje. Você vê que as americanas, né, no vôlei, as meninas, quando ganham dos Estados Unidos, meu Deus do céu, tirou uma grande pedra do sapato, né? O masculino agora, os Estados Unidos fez a final, não ganhou, mas fez a final, e o feminino a mesma coisa, ganhou a Olimpíada passada. Então, enfim, os americanos no vôlei de praia é a mesma coisa, as americanas, né, sempre chegando nas finais, ganhando medalha. É realmente o esporte que o americano abraçou ali. Infelizmente, não é tão divulgado nos Estados Unidos, não é profissional, né, nos Estados Unidos, é mais a faculdade, a universidade, porque a hora que se tornar uma competição profissional, eu vou te falar que vai dominar, viu? Vai dominar. E era o que a gente queria, muito que os Estados Unidos tivessem uma liga, como se fosse uma liga italiana, porque seria muito bom para todo mundo, viu? Marcelo, dia 9 de agosto, agora próximo, completa 30 anos da medalha de ouro olímpica que o Brasil conquistou no vôlei masculino lá em Barcelona, a primeira medalha olímpica de ouro do esporte coletivo aqui no Brasil. O Brasil foi campeão invicto naquela Olimpíada, 3 sets perdidos. Na final, 3-0 diante da Holanda, com parciais de 15-12, 15-8 e 15-5. Curiosamente, você fechou o primeiro set no ponto de saque e fechou o terceiro set naquele saque-viagem que nos deu a medalha de ouro. Você estava com 19 anos naquela ocasião, e depois daquela conquista, do último ponto que você fez de saque diante da Holanda, quando que você teve a compreensão, que você parou para pensar que era campeão olímpico, que tinha conquistado o auge, o máximo do título dos esportes coletivos? Eu era muito novo, era um jovem jogando, início de carreira ainda, era a minha primeira Olimpíada. Inclusive, naquele último ponto ali, muita gente me pergunta o que passou na minha cabeça de dar um saque daquele. Eu fui treinado para aquilo, naquele momento ali o meu saque, e naquela época o saque não podia tocar na rede, mas eu sempre tinha uma impulsão muito grande, então podia sacar o viagem, estava autorizado, porque você entregar a vantagem para o adversário era um ponto muito fácil, né, para o adversário. Então, nem todo mundo podia sacar a viagem, porque era um saque muito arriscado, mas eu tinha essa condição, o Zé Roberto me autorizava a sacar o saque viagem, eu tinha essa liberdade,
E eu fiz exatamente aquilo para que eu fui treinado. Joguei a bola para cima e desci a mão no saque, né? Dei a felicidade de ter entrado naquele ponto ali e ter virado o ponto final da Olimpíada da nossa primeira medalha, né? Mas assim, eu não pensava em nada, pensava simplesmente em sacar e fazer o meu melhor possível, né? E te confesso, depois que entrou aquele saque, todo mundo pulando e comemorando, a gente não teve, acho que até hoje, tá? Acho que vamos dizer assim, que agora, já mais velha, que a gente tem noção do feito, fazendo 30 anos, eu vou fazer 50 agora em outubro, os meus amigos estão nessa faixa um pouquinho mais, menos, não porque eu era mais novo, mas a gente se dá conta agora, assim, acho que um pouco mais velho, porque na época, para você ter uma ideia, não existia assessoria de imprensa, não existia empresário, ninguém tinha empresário para o voleibol, ninguém tinha ninguém para cuidar, era sempre o pai, ou a gente mesmo que negociava para jogar, onde ia jogar, não tinha o investimento, não tinha o Banco do Brasil, eu lembro de ter entrado na seleção brasileira, ainda era Caixa Econômica, eu tenho até hoje aqui camisa escrito Caixa Econômica, depois entrou o Banco do Brasil, depois entrou o patrocínio, depois a gente começou a ganhar um pequeno salário pela seleção brasileira, porque antes não tinha. Então, enfim, tudo começou a mudar, né, graças àquela medalha. E foi indo, e foi evoluindo, e chegou aonde é até hoje, com um centro de treinamento de Saquarema só para o voleibol. Antigamente não tinha isso, a gente treinava em instalações como do governo, como o Exército. Cansei de comer a mesma comida de soldado, cansei de dormir no Exército, na cama de cimento da Marinha, onde a gente treinava na Escola Naval ali, perto do aeroporto de Santos Dumont, ali no Rio de Janeiro. Na URCA se treina até hoje, então a gente comia comida dos soldados. Nas categorias de base, a gente usava as instalações do Exército. Então, assim, eram outros tempos, não tinha os investimentos que tem hoje no Banco do Brasil, né? Então, por isso que eu te falo que quando a gente ganhou aquela medalha ali, ninguém tinha noção do que viria pela frente. A única coisa que eu posso dizer é que eu me sinto feliz, né, de ter feito parte daquela geração ali que deixou esse esporte, como você bem falou no começo da apresentação, né, um cara que ficou marcado para a história no nome do voleibol brasileiro, né? Ô Marcelo, a sua geração, lá de 1992, de uma hora para outra, depois da conquista do ouro olímpico, vocês foram alçados a ídolos nacionais, a uma referência no esporte brasileiro. Foi difícil absorver essa colocação, se assim posso dizer, de ídolo nacional, porque depois vocês foram para a Liga Mundial e ganharam a Liga. Passou a Liga Mundial de 93, o Brasil começou a não ganhar mais títulos. O Brasil, em 94, foi eliminado por Cuba nas quartas de final do Campeonato Mundial. A Copa do Mundo de 95 ficamos com bronze. Aí Atlanta, o Brasil chega como favorito e cai diante da Iugoslávia, num jogo dramático de 3-2. Analisando isso, depois de tantos anos, o que faltou para que vocês absorvessem que eram ídolos nacionais do esporte? Então, faltou esse preparo, né? A gente não esperava jamais, nunca tinha visto dinheiro, nunca tinha visto patrocínio, a gente nunca tinha visto tanta coisa, a gente simplesmente jogava voleibol por amor, como sempre foi, e de repente os valores começaram a mudar. De repente a exposição na mídia, de repente convites para participar de programas, entrevista o tempo inteiro, você ir em restaurantes, não pagar conta, a gente tinha dificuldade para receber material e quando você vê, tinha um com patrocínio de uma marca de material, outro com outro patrocínio de outra marca, tudo mudou, tudo virou de ponta cabeça, né, vamos dizer assim. Enquanto a gente estava com o patrocínio, né, atrás da gente ali, cada um com o seu pai ajudando, dando uma graninha para você poder se manter ali, a gente jogava de um jeito, vamos dizer assim, mais unido, né? Quando a coisa mudou e virou totalmente profissional, aí começou a cada um olhar um pouco para o seu, né? E aí acho que na hora do vamos ver ali, na hora de unir o grupo, isso acabou faltando, coisa que não tinha até a Liga Mundial de 93, né? Que era o grupo, era todo mundo junto, vamos junto, e de repente teve uma mudança muito grande em relação a se quebra o grupo, 6 jogadores do grupo saíram fora, entrou a nova geração de jogadores e já entraram com essa cabeça de, poxa, estamos aqui para ficar famoso, para ganhar dinheiro,
para aparecer na televisão, e isso eu acho que acabou movimentando um pouco e mudando a nossa cabeça, e aí acho que o grupo, e a gente sabe que o esporte coletivo, você precisa de todo mundo junto o tempo inteiro. E aí, nesse momento, eu acho que falhou, e nós não fomos preparados em momentos nenhum para esse tipo de situação. Eu sou da época que não tinha um patrocínio, depois entrou um patrocínio e você tinha que usar um boné do Banco do Brasil e ninguém entendia o porquê que tinha que usar um boné do Banco do Brasil, porque era o patrocinador da equipe, mas se era o patrocinador a gente não ganhava nada por aquilo, e aí começamos a ganhar e cada um ia lá e negociava o quanto queria ganhar. Virou uma coisa sem padrão, né? Virou uma coisa sem padrão e, enfim, eu acho que um dos principais motivos que depois foi se tomando cuidado, é claro, para que os jogadores se tornem o que são hoje, né? Sabendo que é uma rede social, tendo um assessor de imprensa, podendo dar entrevista, tomando cuidado, reuniões com o que vai falar, com o que deixa... Não existia nada disso, cara. A coisa corria solta e cada um falava o que pensava, cada um agia do modo que quisesse agir, cada um usava o seu patrocínio do jeito que podia usar. Virou não é uma bagunça, vamos dizer assim, mas era uma coisa sem organização, porque ninguém imaginava que ia se tornar tão grande, né? Tão grande como acabou virando e como é até hoje, né? Então posso dizer que a vaidade atrapalhou o grupo de Atlanta. Com certeza. Não, com certeza. Com certeza ali virou um marketing pessoal de cada um, sabe? Cada um queria olhar para os seus patrocinadores, para a sua marca que estava patrocinando. Quanto mais você aparecer na televisão, melhor. Quanto mais você colocar o meu produto para aparecer na televisão, melhor. Olha, valores individuais que acabou pesando. Marcelo, você também é palestrante. Como funcionam as suas palestras? Olha, Guilherme, em cima daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, eu faço justamente esses dois parâmetros, né? De uma equipe que saiu do nada, de uma equipe que ganhou o mundo, acreditando no trabalho de grupo, e uma equipe que tinha tudo para fazer e acontecer, e acabou que não aconteceu. Então eu faço esse paralelo das duas épocas, né, de 92 à Olimpíada de 96, onde uma Olimpíada não era para nós ganharmos, era uma Olimpíada para justamente a gente ir como experiência, a gente conseguiu ganhar justamente pela força do grupo, e uma Olimpíada que a gente tinha tudo para ganhar, uma Olimpíada que a gente tinha tudo para ir muito bem, e o grupo não correspondeu ao necessário, né? Fora isso, eu conto a minha história, a minha carreira, as dificuldades, as lesões, o que eu tratei, né, o que eu fiz, melhor dizendo, para poder superar esses momentos e voltar a jogar de novo, né? Então, em cima disso daí, da minha vida e desses momentos da Olimpíada de 92, né? Marcelo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza e disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Tudo de bom aí. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!